Então, só para a gente entender a importância de tudo isso, né? Opa, Valdir e Samara aqui, ó, foi o que ficou aqui para entrar. Valdir e Samara, bora lá. Mandileso, o que tu tá batendo, tá bagunçando aí, é? Tem umas alunas que bagunça, tá vendo? Eu não vou poder ficar até o final, não. Tudo bem, não se preocupe, meu amado, fique à vontade, tá? Aí quando precisar sair não tem problema não. Vamos ver se a gente consegue mais uns 18 minutos aqui, ó, que a gente tem. Então, eu vou fazer uma divisão aqui do livro, que eu acho que vai ser interessante se vocês anotarem, até para estudar depois se quiser mais a fundo, tá? Vou dividi-lo em três partes aqui. Do capítulo 1, do verso 2, primeira divisão, capítulo 1, do verso 2 até o capítulo 3, verso 5, o livro, esse trecho, essa passagem, vai falar sobre o cortejo, como a gente já leu aqui, um cortejando o outro, elogiando o outro, né? Então, do capítulo 1, do verso 2 até o capítulo 3, verso 5, o Cantar de Salomão vai mostrar como eles se cortejavam, como na relação é importante, né, essa admiração mútua, né, você expressar a qualidade um do outro, tá? Como é importante, né, você elogiar. Depois eu vou fazer algumas tentativas eu vou fazer, aliás, algumas aplicações práticas, né? Ou dar alguns exemplos práticos aqui nisso, por exemplo. Olha que coisa interessante. Fica a dica aí para nós, né? Principalmente homens, tá? Principalmente homens aqui. Estamos em 3 apenas, né? Mas aí vocês, as irmãs, as mulheres, confirma se isso faz sentido ou não, se é importante ou não. Se você gostaria que o seu marido reconhecesse isso. Por exemplo, quando nós vamos orar ali no alimento, né? O cristão tem esse hábito. Não sei se vocês sabem, mas o cristão, né, tem essa prática, esse hábito de dar graças a Deus pelo alimento. Então, muitas vezes a gente agradece, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado da gente, pela provisão. Tinha um dia que eu estava tão inspirado aí que eu orei até pelo agricultor que plantou lá, entendeu? Então, Senhor, obrigado lá porque ele plantou esse alfacezinho aqui, esse tomate e tal, né? E eu fui falando ali, eu estava inspirado naquele dia, eu estava grato. E eu falei, rapaz, deixa aqui eu fazer um negócio também. Eu pensando aqui na oração, porque todo mundo ouvindo, menina, mulher, né? Eu disse, Senhor, obrigado aqui pelas mãos da minha esposa, que preparou com tanto carinho esse alimento para nós, né? Então, olha que dica interessante, né? Irmã, você não gostaria? Porque muitas vezes, aliás, eu acho que quase todas as vezes, às vezes a minha esposa inventa lá alguma coisa, uma comida diferente, um prato diferente. Ela pensa em mim, não é? Faz aquilo para mim, quer que eu reconheça, elogie. E muitas vezes o homem bruto vai comendo e não tá nem aí, né? Nem fala que a comida estava boa, nem reconhece. Ô, meu amor, que tempero diferente. O que você colocou aqui? Um negócio especial, né? Então, são coisas bobas, parecem ser bobas, mas o conjunto dessas coisas, desses detalhes, eles vão contribuir para um relacionamento, né, muito mais harmonioso, tá certo? Quando um faz uma coisa... Não é evangélico, mas ele sempre ora. Não é? E olha que coisa interessante. Inclusive, isso serve para evangélicos e não evangélicos. A gente está falando de relacionamento, né? Então, essas recomendações são para relacionamentos conjugais. Não são só para cristãos. É que os cristãos deveriam dar mais importância, mais valor, né, a esses ensinamentos aí. Então, o cortejo, tá? Essa admiração mútua. Isso é muito importante, irmão. Elogiar. Coisas, às vezes, assim, básica, né? Ô, meu amor... sou grato a Deus pela sua vida, porque você cuida da gente aqui, dos meninos, essa casa sempre limpa, né? Você cuida da gente aqui com o maior cuidado, pensa nos detalhes, não só na comida, no ambiente, mas e tal. E aí é uma benção. Você vai ver que vai vir um avivamento enorme se começar a nutrir essas coisas. Segunda divisão, capítulo 3, a partir do verso 6 até o capítulo 5, verso 1, na segunda divisão, esse trecho do livro de Cantar de Salomão vai falar sobre o casamento, tá? Depois façam aí essas anotações, leiam esses trechos e vocês vão ver que de fato faz sentido isso que eu estou propondo para vocês aqui. Então, segunda divisão do capítulo 3, do verso 6 até o capítulo 5, verso 1, vai falar sobre o casamento dos dois, os preparativos, né? A conversa que os dois têm, que vão casar, como que se dá isso, os sonhos que a sunamita começa a ter,
né, a respeito do seu amado, aquela ansiedade de estar com ele, aquela ansiedade de conviver com ele, ou seja, os preparativos para o casamento. É uma fase também bem interessante da vida, né? E aqui tem umas dicas interessantes. Calma que daqui a pouco a gente se desdobra. Estou colocando aqui as divisões. A terceira e última divisão, que vai do capítulo 5, verso 2 até o capítulo 8, verso 14, né, que é onde acaba o livro. Então, terceira divisão, do capítulo 5, a partir do verso 2 até o capítulo 8, verso 14. Vai falar sobre o relacionamento cada vez mais profundo. Então, ó, primeira parte, o cortejo, a admiração, o romance, a conquista, o namoro, o noivado. Não necessariamente isso, porque não tinha exatamente naquela cultura como nós temos hoje, né? Só para tentar contextualizar. A segunda parte, o casamento, preparativos, né? Um anseio, o desejo, o casamento em si. E a terceira parte, o aprofundamento desse relacionamento no casamento, né? O aprofundamento na intimidade, na construção desse relacionamento, da intimidade em vários sentidos, onde começam a compartilhar a vida, a partilhar a vida, a sonharem juntos, a viverem juntos, a caminharem juntos, a decidirem tudo, ou na tentativa pelo menos de serem harmônicos, né? E não de um puxar para um lado e outro para o outro, mas esse aprofundamento da intimidade. Intimidade, eu entendo que intimidade não é a questão sexual, por exemplo. A maior intimidade entre um homem e uma mulher, para mim, não é o relacionamento sexual, né? A maior intimidade entre um homem e uma mulher, onde não há segredos no seu coração para com o outro, onde um pode desnudar o que está no seu coração, nos pensamentos, né, irmão? Tanto é que tem gente que tem relação sexual e no final não sabe nem o nome um do outro. Tem aí esse extremo, mas tem. Então não é a questão da relação sexual. Tem casais que não são amigos, não conseguem falar da intimidade, do íntimo do seu coração, né? Tem um terceiro que às vezes é o melhor amigo, a melhor amiga. Isso está errado. A vida não é partilhada no íntimo, né? Então a intimidade é quando você segreda o seu coração para o outro, onde você se coloca nu, existencialmente falando, diante do outro, né? Onde você pode confessar os seus pecados, onde você pode falar abertamente dos seus sentimentos, onde você pode falar da intimidade do seu coração, dos segredos. Então, e a gente precisa entender que o casal, o relacionamento mais íntimo, precisa ser construído dentro ou numa construção na estrutura de amizades. Vocês sabiam que o maior vínculo entre seres humanos não é de casal, né? Como essa questão conjugalidade, que a gente está falando, intimidade sexual, partilhar de repente o mesmo teto, não é esse vínculo que é mais estreito entre os seres humanos. Não é de mãe e filho, não é também. Tem uns que pensam assim, não, a relação mais pura, mais sacrificial que se tem é de mãe e filho também. Não, necessariamente não. Inclusive Deus disse, uma mãe pode até esquecer do filho que amamenta. Eu que não me esqueço de vocês, né? Então a relação mais íntima entre seres humanos é de amizade. Então tem irmãos de sangue que não são amigos, mas a Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmãos, né? Então a relação de amizade é o vínculo mais estreito entre seres humanos. Então antes de ser marido e mulher, precisam ser amigos uns dos outros, né? Pelo menos isso que eu entendo da Bíblia. Mas vamos lá, minhas amadas. O Cântico dos Cânticos, ou o Cantar de Salomão, por seu exemplo positivo, né, pode revelar pelo menos 4 coisas que eu quero pontuar com vocês aqui, tá? Que o nosso casamento precisa. Primeiro, atenção pessoal. Atenção pessoal é o que o Salomão vai nos ensinar aqui. O amor físico é uma arte que não pode se desenvolver sem ser alimentada, né? Exige intimidade emocional, o prazer de estar com o outro. Irmãos, eu conheço casais que depois que eles casam, né? Muitas vezes o homem tem lá o seu grupo de amigos. Às vezes o cara dá preferência para ficar com aquela meia dúzia de barbado do que com a sua própria mulher, né? Prefere ficar lá no bar, lá no jogo, lá não sei aonde com esses caras do que com a sua própria mulher. Tem algumas mulheres, inclusive, poucas em relação aos homens, né? Os homens têm mais essas características às vezes, mas tem mulheres que muitas vezes têm mais desejo de ficar com amigas, conversando muitas vezes, com o seu próprio marido. Então a gente precisa entender que a atenção pessoal, ela é fundamental. Quem eu mais desejo
no dia, na vida, conviver, tem que ser meu cônjuge, não pode ser outro, né? Não pode ser meu filho, não pode ser minha mãe, meu pai, não pode ser meu amigo, tem que ser o cônjuge, a pessoa que eu mais desejo estar, vida de 24 horas se possível, né? Claro que a gente tem outras atividades e faz parte, mas eu digo assim, não tem nenhuma outra pessoa que eu deseje mais conversar, dialogar. Irmãos, que coisa boa quando o casal, eles se interessam um pelo outro, se interessam, sabe? Né? Como tinha lá no começo, que ficava 4, 5, 6 horas conversando, um monte de besteira, os negócios não tinha nada a ver, inventava até conversa, inventava história, só para dar com a pessoa, né? Eu sei que depois de algum tempo de casado, irmão, a gente conta a mesma história umas 10 vezes, e a pessoa ouve com muito entusiasmo, como se fosse a primeira, né? Não tem muita coisa nova. Eu tô com 22 anos, vou fazer, com um relacionamento com a minha esposa. Aí eu tô contando um caos, alguma coisa assim. Aí ela fala assim, ô meu amor, você já falou isso aí pra mim umas 200 vezes. Ela me corrige ainda, fala, você esqueceu de falar isso, isso e aquilo. Ela já sabe aquilo de cor e salteado, mas ouve. Às vezes até com entusiasmo. Mas tem esse interesse de estar com o outro. Isso é coisa boa demais. Então atenção pessoal, tá? Lazer, criatividade, prazer e diversão só florescem em um relacionamento quando são cultivados no solo do tempo. O que eu quero dizer com esse texto? Que é importantíssimo casais terem um tempo deles, principalmente os que têm filhos, irmão. Deixa esses meninos com alguém, pelo amor de Deus. Sogro e sogra servem para isso. Os avós servem para isso. Os amigos servem para isso. Para pegar esses meninos, cuidar deles e sai. Vai fazer alguma coisa, tá duro. Um sorvete na beira da praia, um cachorro quente lá na esquina, né? Sai os dois, vai caminhar, fazer alguma coisa, os dois juntos nesse momento. Porque, como eu disse, a rotina, filho, casa, conta, oh meu Deus, esse negócio todo tem hora que enche o saco. Não é não, irmão? Desculpa o palavreado aí, não é teológico. Lazer, né? Isso eu tô falando o resto da vida. A gente precisa... E tem um ponto aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Um ponto aqui, ó. Tempo de qualidade necessariamente está intimamente ligado com o tempo de quantidade. Porque eu ouço pessoas falando assim, não, eu dou tempo de qualidade para minha esposa, para o meu esposo. Aí quando você vai ver, qual é esse tempo de qualidade? Sei lá, de 15 em 15 dias, lá 20 minutos, meia hora. Não, o tempo de qualidade implica quantidade. Se não tem quantidade, já não tem qualidade. Entenderam? É a mesma coisa quando a mulher quer conversar com o marido, chama para aquelas DR que nos assusta, nos apavora. Eu não sei que essas mulheres querem resolver tanta DR na vida, né? E a gente, tá bom, meu amor, vamos conversar. E aí o cara fica assim, conversando com a mulher de olho no relógio, hein? Não faça isso, pelo amor de Deus. Você não está dispensando tempo de qualidade, não está dando atenção para a mulher. E a mulher percebe. É impressionante. Você pode colocar o relógio assim, ó, na cara assim, ó, e olhando para ela, mas ela sabe que você está olhando para o relógio. Se desviou um pouquinho o olhar, ela fala, não está dando atenção para mim. A mulher até desanima, nem quer conversar mais nada. Não, dá isso aqui, não, vamos conversar, eu tô aqui. Não tá, o homem não tá. Não é o tempo de qualidade, o cara não tá lá, entendeu? Então assim, zap, conversando com o outro. Nós temos uma regra em casa. Estou dando sugestões, quem sabe vocês falam, isso aí faz sentido, vou fazer na minha casa. Sim, né, que já faz. É proibido na mesa celular. Para nós é proibido. Não, o celular não entra na mesa. Então, né? Não vai, não tem jeito. Então, se estamos juntos ali, é um com o outro. Os meninos aqui, esposa e tal, sem celular. Tá? Conversando com o outro, sem celular também. Então, a gente precisa entender que o tempo de qualidade e a quantidade são fundamentais para que a gente possa ter esse relacionamento abençoado, nutrido, né? Escapadas especiais, eu reservei aqui isso aqui, ó. Esse ponto aqui que... Isso tudo eu estou extraindo do livro, tá? O livro vai mostrando, né? Dava uma fugida assim, Salomão para cá, a Sulamita para cá e o Salomão ia atrás. O Salomão dava uma corrida e a Sulamita dava um jeito de sair da sua recâmara, pular o muro e sair correndo e ir atrás desse homem, sei lá onde estava. Então, escapadas especiais, momentos especiais, longe do tumulto e do barulho das constantes demandas podem renovar um relacionamento, né? Uma viagem de vez em quando. Oh, como isso é bom, como é abençoador, né? Uma saída
né? Sair daquele ambiente rotineiro de estresse, sabe, de responsabilidade, aqueles compromissos que vai desgastando. Então, não só o tempo, mas onde você se reserva. Como é abençoador, como é revigorante quando um casal entende, quando essas pessoas têm relacionamentos, entendem o valor dessas coisas. Irmãos, melhor do que trocar de carro é fazer uma viagem com a patroa. Né? Melhor do que... Quer falar alguma coisa, Tatiana? Então diga, minha amada. Fala. Você estava comentando aí, né, de deixar os filhos com os avós, né? Como o irmão sabe, né, que vai ter bastante filho, né? Então ele tem que deixar um por cada tio. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, esse casalzinho aqui com cara tudo de menino, eles têm uma cara, a Tatiana deve ter uns 16 anos, o Douglas uns 22. Mas eles têm 18 filhos, tá? Então, a Marinalva, cadê a irmã Mônica, não sabe, Tatiana, tem uns 18 filhos ele. Então não dá mesmo, aí tem que distribuir para a família toda, né? 2 de um lado, 3 do outro, 4 do outro. Eu tinha um amigo numa empresa, né? Um irmão que ele falava assim, eu falei, ei rapaz, como é que tá as coisas? Ele falou, André, quando eu chego em casa é assim, ó, é um no colo aqui, o outro brincando e eu jogo o outro pro alto para fazer alguma coisa, pego ele de volta, jogo. Mas tem que se fazer alguma coisa, né? Tem que se entender que é necessário momentos a dois, sem os filhos, de vez em quando. Dá um jeito, eu não sei, cada um tem suas dificuldades e tal. Mas a gente precisa, irmãos, pensar nessa importância, tá? Para encerrar aqui o livro e o estudo, um quarto ponto e último, segurança. Tá? Falamos sobre atenção pessoal, lazer, escapadas especiais e segurança. Para atingir o nível em profundo, né? O nível mais profundo do amor seguro e sereno, é preciso compromisso. As pessoas estão inseguras quanto aos seus relacionamentos. As pessoas muitas vezes vivem numa insegurança de falar assim, será que eu vou chegar ao fim da vida com essa pessoa? Né? Será que a gente vai conseguir, de fato, levar esse casamento de uma maneira, lógico, abençoada, até que a morte nos separe? Ronda-se sempre, né? O fantasma do divórcio, da separação, do abandono, da traição. Então é preciso ter a segurança, irmãos, tá certo? Em um relacionamento, onde um entenda de fato e veja no outro, né, esse desejo, esse compromisso que eles fizeram lá no altar, diante de pessoas, diante de Deus, enfim, que eles prometeram ir até o fim da vida. Tem essa segurança, né? O projeto de vida com um com o outro até o fim da vida. Então a segurança, o compromisso, nunca nessa corda bamba, naquele medo, nas ameaças, eu vou sair de casa se você não mudar, eu vou me embora que não sei o quê. Não, amados, a gente precisa entender o compromisso do relacionamento conjugal, tá certo? Eu quero encerrar por aqui a minha parte no sentido de estar fazendo essa abordagem. Se você tiver um comentário, uma pergunta, faça agora rapidinho que a gente ainda tem aqui uns 2 minutinhos. Fiquem à vontade. É possível que alguns irmãos ou irmãs, sei lá, cada um... Eu quero dar glória a Deus. Oi, mamãe Nalva, glória, valeu um glória então, né? Eu quero dar glória a Deus. Amém. Hoje poder estar com vocês. Sim, a mamãe Nalva está com a gente aqui raramente, né? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.